Voltamos e depois da gente descartar toda essa história aí, dessa pesquisa que foi feita sobre o estupro, nós vamos falar de estupro agora para valer. E aí a gente estava conversando no intervalo, falando dessa disputa de mulheres, né? Sim. Que a gente estava discutindo, que as mulheres disputam. E aí eu disse aquela frase, que mulher, ela não se veste para o homem, ela se veste para outra mulher. Daí mais uma coisa que prova que a mulher não se veste para ser estuprada. Não é com a roupa que ela está vestindo que ela merece ser estuprada, não. Porque ela não está vestindo para o homem. Não é? É verdade. Mas o que acontece na cabeça destes seres sindicalizados, chamados homens, que a vida deles gira em torno do tal do sexo? O que acontece na cabeça dessas pessoas? O sexo é maravilhoso, né? Ele representa uma forma de ter prazer simples, com o próprio corpo e corpo da outra pessoa, sem ter que pagar muito por isso, né? Assim, sem ter que pagar por isso, né? Mas homem, quando pensa em sexo, ele para de raciocinar. Ele não raciocina mais, ele não quer saber de mais nada. Aí nós vamos entrar no tema. Não. Deixa eu ver se é sim Agora. ou não. Peraí, ou é sim ou não? Peraí, quem para de raciocinar, né, e entra numa, né, até mesmo de praticar, por exemplo, o estupro, ou um nível de sedução que leve à persuasão máxima de uma pessoa, né, para conseguir o sexo, que ainda não é o estupro, porque o estupro é sob condição do não da outra, né? O estupro se caracteriza por isso. É a outra pessoa dizendo não. Não quero. Não quero. E que isso pode acontecer dentro de um casamento, hein? Pode, dentro do casamento várias vezes, né? Então já se caracteriza por aí. Mas dentro da sua questão, eu acho assim que o homem é caçador, né? Isso é do macho, né? E é da mulher a sedução, né? Assim, de trazer esse caçador para ela e tal. Então é isso que talvez seja mal entendido aí, de querer não ser seduzida, mas estuprada, etc, etc. Mas não é só na cabeça de homem que passa só sexo, não. Existem muitos homens, eu sou sexóloga e tem gente com muito problema e muita gente que sublima parte disso em favor do próprio casamento, para o casamento dar certo, e aí vai estudar piano, vai ter um hobby interessantíssimo com a moto, com isso e com aquilo. Ou seja, ele até sai do foco da sexualidade genital e passa para o foco da energia psíquica dele, que pode ser dirigida para outras coisas produtivas e boas. Sim. Casal que tem filho, você tem filho, eu tenho filho, né? Talvez as pessoas que estejam nos vendo também, esse foco sai muito da outra figura só, sabe? De dois juntos só, né? E se distribui, se espalha aí para as coisas e para a educação desses filhos e para proteção e para manutenção, né? Dessa casa e desses filhos. Então, onde foi essa energia sexual? Ela está ali, só que ela não é genital, né? Não é para só transar. É maduro a pessoa fazer mais coisas, Angélica, né? Uma pessoa que só pensa em transar e só faz isso e tem isso como a primeiríssima coisa da vida, é uma pessoa imatura. Isso tem que fazer parte da vida, mas tem que fazer parte. Sim. E não ser a vida. O centro das atenções. Bom, mas e esses estupradores, né? Estupradores são criminosos, né? São pessoas que não contêm não controlam? Não controlam o desejo. Ele sente um desejo, as pessoas normais controlam esse desejo e tudo bem. Lidam com essa fantasia, pode até na hora que está masturbando ali ter essa fantasia, mas não vai à prática. Então essa é uma pessoa, e se isso for uma coisa muito constante, ela tem que prestar atenção porque é uma doença, tem que procurar profissional para tratar, não é? Eles sofrem, será? Sofrem. Eu tenho recebido o que eu chamo de terceira geração aí dos anais da sexologia, porque antes as disfunções eram muito bem definidas, delineadas, nós tínhamos um quadrinho de disfunção, né? Depois passamos pela era do Viagra, onde essas disfunções sumiram um pouco e a gente não sabia onde elas estavam se localizando e se colocando, e hoje nós temos uma geração de transtornos, de disfunções ou distúrbios sexuais ligados
a outros distúrbios psíquicos, como as neuroses obsessivas, etc. Até eu estou estranhando, até eu estou assim, é novidade. Eu não sei como que é o futuro disso aí. Porque, assim, eu já trabalhei em hospital psiquiátrico. Na verdade, eu cresci dentro de hospital psiquiátrico. É não mesmo? sou doida, tá? Mas é pai médico? Meu pai é psiquiatra e minha mãe enfermeira psiquiátrica também. Então, a gente... Sim. Eu convivi muito. Mas nos hospitais psiquiátricos, em matérias que a gente vê, reportagens que a gente vê, o olhar desses estupradores é um olhar vazio. Então. É um olhar de nada. Então deixa eu te fazer a aulinha pequenininha, porque ninguém aguenta a gente com da psicanálise. Tem que ser bem pequenininho para os nossos... Todo mundo... Para ninguém mudar de canal. Né? Isso aí. Fica aí, gente. É o seguinte, nós temos... 3 estruturas de personalidade básicas, né? A neurótica, a psicótica, que é chamada do louco, desse que é hospitalizado e tudo, que é o né? Que tem as esquizofrenias e tudo. E do perverso, é uma estrutura perversa. Estrutura, não é um traço só perverso, porque agora mesmo a gente estava falando desses traços perversos do feminino ou do masculino que concentra na sexualidade. O estuprador, ele é, primeiro, criminoso, porque a gente não pode falar, tadinho, então ele é doente, está ali dentro de uma estrutura que não permite a ele um discernimento do que ele está fazendo. Porque ele tem discernimento, sim, e ele prefere fazer, a opção dele. Não é o neurótico obsessivo que não se dá conta das coisas, ele quase nunca é estuprador, tá? Ele vai ter outros tipos de neurose na ordem sexual, mas o estuprador é, primeiro, um criminoso e, em segundo lugar, um doente. Assim, um doente, não sei, é assim, uma pessoa que tem uma patologia, né? Ou que tem uma estrutura diferente de personalidade, que é essa estrutura perversa, que pode estar situada também nos sociopatas. Ele seria um psicopata, no caso. Mas eles têm controle do que eles estão fazendo, não? Eles sabem, eles seduzem, eles têm tanta consciência, porque aí outra aulinha, quem é o perverso? Se estiver por perto na casa, o pessoal aproveita e observa. Ele não tem sentimento de culpa, é com nada. Ele fala que vai fazer uma coisa e não faz, então ele não tem sentimento de culpa com nada, então não vai ter com isso também, né? Ele não tem limites para as coisas, então às vezes são pessoas assim que você coloca um limite... no dia a dia, ele não obedece, então não vai obedecer para isso também, ele vai burlar um limite, né? E geralmente os estupros podem acontecer, inclusive dentro do limite do incesto aí, não é? Acontece muito dentro do contexto de família, né? Então, ele não tem limite, ele não tem sentimento de culpa e ele não preza os vínculos. Ele não faz vínculo como nós fazemos, tá? Ele seduz, parece que ele fez o vínculo, já virou seu amigo, já frequenta a sua casa, mas ele não preza aquilo que ele conquistou como vínculo, que o neurótico cuida, vai preservar, vai ter medo de ofender, não, isso vai magoá-la, eu não vou fazer. Ele não está nem aí, ele passa por cima como um trator. Não é uma estrutura de personalidade diferente? Né? Mas esses então observem, o pessoal tem que observar, tirar os filhos de perto desse povo que tem essas características. Pois é, mas será que só essas pessoas estupram? Só. E eles são comuns, né? Não é assim, a gente acha, não, é só em hospital psiquiátrico que a gente vê isso. Se eles pessoa, aparecem. Desculpa, eu acho que eu dei uma informação muito radical que eu falei só. Se uma pessoa estiver doente, mas eu lá de novo vou citar meu curso de neuropsicologia, e se tiver alguma lesão cerebral, você perde algumas funções cerebrais que pode estar ligada à censura, ao que deve, ao que não deve fazer. Então, isso pode ocorrer, tá? Assim, mas se tiver uma lesão cerebral, que é facilmente visível em exames de imagem. Mas aí a gente pode caracterizá-los também, porque você falou dos transtornos... E a doença, no caso. Como é que você falou que antigamente eram disfunções sexuais, que você chamou? Chamei. Antigamente chamava. Por exemplo, pedofilia é uma dessas disfunções, não é? Não, nós chamamos de parafilias todas as doenças na ordem da sexualidade. Tá? Sim, doenças. Pois é, mas a gente agora, pode pedofilia também é crime. Então, mas o estuprador, ele é um criminoso, mas ele pode chegar lá e às vezes no julgamento, não, ele é um doente mental. Eles tentam fazer isso. Né? Mas nem sempre consegue. E nem deve conseguir. Os juízes e promotoria, etc., até ficar muito atento a isso. Mas esse desvio de personalidade, desvio de caráter, desvio de tudo na vida que os estupradores têm,
a gente pode dizer que também os pedófilos têm. Exatamente. Então, quer dizer, ele gosta daquilo, aquilo é uma sensação boa, às vezes sofre, às vezes não. Eles não sofrem. Ah, não, os estupradores não. Os que de estrutura perversa não sofrem. Quem sofre, o diagnóstico no consultório ele é até simples, porque você vai perceber se ele está sofrendo com aquilo que ele está fazendo. Se ele sofre, ele já fica no campo da neurose, então ele já vai ter tratamento, já é tratável, porque infelizmente o da estrutura perversa não tem tratamento. Mas então como é que a gente ele faz? tem um tipo de adestramento, tem que ir para a cadeia sim, e lá na cadeia, né, tem que dar trabalho para ele, desculpa, Senão gente, ele mas vai estuprar os amigos. Mentira, não vai não, os colegas é que vão fazê-lo. Principalmente se ele fizer isso com criança, o povo da cadeia não perdoa, não. Não perdoa de jeito nenhum. Então... De jeito nenhum. E em hospital psiquiátrico não perdoa também. Também. Não, tá? Pois é, mas lá junto com nós vamos chamar aqui de loucura, ou seja, com as psicoses, com a perda da consciência. Sim. Mas a minha preocupação então o que adianta a gente ficar discutindo ou a gente ficar fazendo campanhas, hashtag eu não mereço ser estuprado? Isso. Se essas pessoas não têm culpa, elas não se sentem culpadas, isso não vai atingi-las. Para elas não atinge nada. Talvez, assim, para nós, no sentido de que... De mobilização, de segurança? De um pouco de prevenção, como agora eu estou falando. Porque, às vezes, tem pais muito ingênuos, né? Eles fazem... E no consultório é cheio disso. Assim, você vê depois o resultado, né? Você vê uma disfunção e depois, quando você vai ver a história da criança, tem um abuso sexual nessa história. E, às vezes, abuso de mulher com a criança, com o menino e com a menina, né? Sim. Então, eles têm que ficar muito atento a essa personalidade dessa pessoa, se for tio, primo, empregado, de quem, né? De professor. O professor é menos complicado, porque ele está numa sala cheia, mas sim, de deixar esse menino fazer um acampamento e com quem que ele vai dormir nesse acampamento. Então, nós temos que cuidar, sim, principalmente das crianças. Sim. Não quer dizer que o estupro não possa acontecer com um adulto, porque nós já definimos ele aqui, né? É ato sexual sem o consentimento da outra parte. Bom, falamos aqui de estupro que é crime, que é praticado por criminosos, mas que também são pessoas que têm um desvio aí de personalidade, de estrutura de personalidade. De estrutura de personalidade, que são os perversos. Que são os perversos. Discutimos tudo isso aqui. Mas existe um outro tipo de estupro que ele também acontece. E acontece, aí, com você, homem que está em casa, que está assistindo pela internet ou pela TV, que sai na rua e canta as mulheres que estão passando na rua, que aproveita o ônibus cheio para ficar encoxando as mulheres, que aproveita o metrô cheio para encoxar as mulheres, sabe? Ou para achar que a mulher é obrigada a ouvir essas cantadas baratas que vocês dão, que não fazem, que na verdade dá nojo, tá? Então, isso tudo é uma forma de estupro psicológico também. É ou não é? Eu chamo de abuso, né? É melhor chamar, porque, como nós falamos, se a gente for lá no Aurélio, lá a palavra estupro, ela contém relação, mas é abuso. Mas você pode é sexóloga profissional e você precisa falar da forma certa. Eu não, e eu chamo de estupro. Eu não sou sexóloga, eu não tenho que ter esse... Você está certo. Eu não tenho a gente tem que atingir o outro. E se o outro é atingido com a nossa mensagem, né, com a nossa indignação sobre isso, não é? Então, eu acho que já está bem feito, não importa muito o nome, né? É como você falou, eu que não posso ficar falando muito errado aqui. Não, você não pode, mas eu posso. Mas esses abusos são, assim, horrorosos mesmo. Eu fico indignada, isso produz na gente uma indignação enorme. Exatamente. Nós não temos que vestir roupa do jeito que vocês não ataquem a gente, que eles se contenham, não maltratem ou não falem besteira, vocês homens. Isso não faz sentido. A gente tem que vestir do jeito que a gente se sente bem. Exatamente. E do jeito que a gente se sente confortável e a gente quer vestir. E pode ter certeza absoluta que nenhuma mulher se veste esperando ser cantada com essas cantadas baratas,
que muitos homens fazem, tem muitos que não, eu estou falando, às vezes generalizando, e tem muito homem bacana. Exatamente. Mas então, isso não pode ser só para fazer uma notinha aí também, porque para fazer bem a diferença, nós temos um índice de estupros de pessoas totalmente vestidas. Por exemplo, pode ser uma irmã de caridade super vestida, uma velhinha. Outro dia tinha aí na mídia uma situação assim. Então, o estuprador, ele não tem essa escolha por mulher linda, porque está vestida sensualmente. Não existe isso, não. Você entendeu? Existe. Já está errado até por aí. Né? Assim, a questão de se pensar que é o jeito de você vestir que levaria uma pessoa. Que leva ela a ter desejo por você, leva azar. Todo mundo tem, então você contém o seu desejo, resolva o seu desejo de outra forma. Vá pro banheiro e se resolva sozinho. Ué. Dá licença. Mesmo, dá licença. Querida, queria agradecer. Mas já acabou de novo, mesmo dois blocos? Não dá não. Patrícia, tem que ser 3. A gente ainda tinha que discutir o papel da mídia nisso tudo, que a gente nem discutiu. Mas fica para uma próxima oportunidade. A mídia vai reconsiderar isso. Vamos eu esperar acho que vai chegar notícia boa, nova, né, assim, esclarecendo. Vamos esperar, né? Então. Querida, obrigada, então, pela sua participação. De nada. E vamos que vamos, em frente. Vamos que vamos. Isso aí. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho estou de volta. Baby, confess.